Você com certeza já ouviu o nome de Einstein por aí. Talvez você pode pensar nele como o cara das teorias geniais, o cara do cabelo bagunçado, ou até mesmo aquele doido da foto com a língua pra fora. Mas quem que foi Albert Einstein de verdade? Ele sempre foi um gênio? Foi ele que criou a bomba atômica? E o mais importante de tudo, por que ele é tão importante assim pra ciência? Bom, hoje eu vou te contar a história do Einstein, desde sua infância até seus últimos dias de vida. E no final, você vai entender como esse cara mudou completamente a forma como a gente entende o universo. Porém, antes da gente começar, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Eu sou o Murilo e hoje eu e meu grupo, composto por 5 fugitivos do alistamento militar, que são Pedro, Daniel, Bruno, Diego e eu, vamos apresentar nosso trabalho de física sobre o físico Albert Einstein. E aqui vamos tentar passar uma visão diferente sobre ele pra vocês. Mas enfim, eu não vou enrolar muito e vamos direto pro que interessa. Albert Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879, em Ulm, na Alemanha. Ele era o primeiro filho de Hermann Einstein e Pauline Koch. A família era judia, mas não muito religiosa, e tinha uma vida de classe média. O pai foi uma de suas inspirações para ser quem ele foi, pois era engenheiro e empresário. Trabalhava com eletricidade, o que mais para frente o influenciou. Desde cedo, Einstein já demonstrava um comportamento bem diferente. Ele demorou para falar, e não foi pouco. Só começou a formar frases completas com quase 4 anos de idade. Os pais chegaram a achar que ele tinha algum tipo de deficiência, e ele próprio disse mais tarde que tomava repetir as palavras em voz alta antes de falar. Olhando de hoje, os cientistas acreditavam que Einstein poderia ter até algum tipo de dislexia, mas voltando à sua infância. Uma das histórias mais conhecidas da infância dele aconteceu quando ele ficou doente por volta de 5 anos. Enquanto ele se recuperava na cama, seu pai trouxe para ele uma bússola. Aquilo mexeu com a cabeça de Einstein e despertou sua curiosidade. Ele ficou completamente fascinado e obcecado por saber como as coisas invisíveis do mundo funcionavam. Apesar de sua curiosidade pela natureza, Einstein tinha problemas na escola pelo seu ensino rígido que pregava a obediência por ordem sem sentido. Ele se dava muito bem nas matérias de exato, principalmente matemática, mas não se interessava pelas outras. Isso gerou atrito entre seus professores, que chegaram a dizer até que ele não seria nada na vida, o que mais pra frente ele provou estar errado. Aos seus 15 anos, os negócios da família começaram a dar errado e eles se mudaram para Milão, na Itália, em busca de novas oportunidades. Naquela época, a família dele trabalhava com eletricidade, usando o sistema de corrente contínua, que era o padrão mais antigo. Mas a corrente alternada, uma tecnologia mais eficiente desenvolvida por Nikola Tesla, estava começando a dominar o mercado. Isso afetou diretamente os negócios de seu pai. Aí ficou na Alemanha para terminar o colégio, mas não aguentou o ambiente rígido. Na primeira oportunidade que teve, pegou um atestado médico e fugiu da escola, indo direto para a Itália, atrás da família. Depois de um tempo, decidiu tentar entrar no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, uma das melhores escolas técnicas da Europa. Na primeira tentativa, ele foi bem nas matérias de exatas, mas tirou notas ruins em biologia, francês e outras matérias, e acabou reprovando. Mesmo assim, os avaliadores ficaram impressionados no talento dele em matemática e física, e deixaram ele tentar de novo no ano seguinte, dessa vez com mais preparo. Então ele passou, e foi o começo da próxima fase da sua vida. Depois de passar no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, Einstein começou sua vida acadêmica num ambiente que finalmente combinava com seu jeito curioso e questionador. Ele podia focar em matemática, física e filosofia da ciência, assuntos que chamavam a atenção dele desde pequeno. Porém, mesmo na faculdade, ele não era muito certinho. Na real, ele era até meio rebelde, cabulava a aula que achava chata e desnecessária, o que irritava os professores, já que ele não respeitava a disciplina tradicional que era passada. Por quando se dedicava, ele mostrava o talento e a genialidade que tinha. Em meio a essa rotina de estudos e fugas da aula, Einstein conheceu uma estudante sérvia chamada de Malivi Mariki. Os dois se aproximaram como amigos no início, mas acabaram se casando mais pra frente. Durante a faculdade, Einstein fez amizades com colegas igualmente apaixonados pela ciência. Eles se reuniam para discutir as grandes perguntas sobre o universo, como funcionava a luz, o espaço, o tempo e a matéria. Essas conversas ajudaram a moldar as ideias que mais tarde se tornariam as suas teorias revolucionárias. Em 1900, Einstein se formou em matemática e física, só que acabou enfrentando dificuldades para arranjar um emprego acadêmico. Ele tentou publicar seus trabalhos, mas ninguém parecia dar muita atenção para o jovem cientista. Por causa disso, em 1902, ele aceitou um emprego no escritório de patentes de Berna, na Suíça. Esse trabalho parecia meio fora do que ele queria, só que foi essencial para seu desenvolvimento. Nesse trabalho, ele avaliava pedidos de patentes para novas invenções e precisava analisar detalhes técnicos com muita mais atenção e criatividade. Esse exercício de pensar fora da caixa e aplicar os princípios físicos de forma prática o ajudou a desenvolver sua mente científica de um jeito único. Durante esses anos de trabalho, Einstein continuou estudando e desenvolvendo suas ideias científicas por conta própria.
1905 ficou conhecido como o Ano Miraculoso de Albert Einstein, porque foi quando ele publicou 4 trabalhos que mudaram a ciência para sempre. O primeiro deles explicou o efeito fotoelétrico. Até então, os cientistas achavam que a luz era só uma onda, mas Einstein mostrou que a luz também se comporta como partículas, que ele chamou de fótons. Essa descoberta foi fundamental para a criação da física quântica, que estuda o comportamento das partículas minúsculas que compõem o universo. Além disso, por esse trabalho, Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física anos depois. O segundo trabalho tratou do movimento browniano, aquele movimento aleatório que a gente vê em partículas microscópicas dentro de líquidos. Einstein explicou que isso acontece porque essas partículas estão sendo constantemente atingidas pelas moléculas invisíveis do líquido, que estão sempre em movimento. Com isso, ele ajudou a provar de forma definitiva que os átomos e moléculas realmente existem, algo que ainda era questionado por alguns cientistas da época. A terceira publicação foi a famosa teoria da relatividade especial, que revolucionou nossa compreensão do tempo, do espaço e da velocidade da luz. Einstein mostrou que a velocidade da luz é uma constante universal, que o tempo e o espaço não são fixos. Eles podem mudar dependendo da velocidade que você está se movendo. Isso quebrou várias ideias antigas da física e abriu caminho para a ciência moderna. E finalmente, a quarta grande ideia foi a famosa fórmula E igual a mc ao quadrado. Mostra que massa e energia são duas faces da mesma moeda. Isso significa que uma pequena quantidade de massa pode se transformar em uma quantidade enorme de energia, conceito que viria a ser fundamental para o desenvolvimento da energia nuclear e também para várias tecnologias modernas. Essas 4 descobertas, todas publicadas no mesmo ano, transformaram Einstein de um funcionário de escritório de patentes, pouco conhecido, um dos cientistas mais importantes da história. Depois do seu ano miraculoso, em 1905, Albert Einstein finalmente começou a ganhar reconhecimento na comunidade científica. Ele passou a trabalhar como professor e pesquisador em várias universidades da Europa, incluindo a Universidade de Zurique, a Universidade de Praga e depois a famosa Universidade de Berlim. Foi um período de muito estudo, debates e trocas com os outros grandes cientistas que ajudaram a impulsionar suas teorias. Em 1915, Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade geral, uma das maiores revoluções da ciência moderna. Antes dela, a gravidade era entendida pela física de Newton como uma força que agia instantaneamente entre dois corpos, mesmo que estivessem a grandes distâncias. Era como se houvesse uma ação à distância, misteriosa, sem explicação física do meio pela qual essa força se propagava. Einstein mudou essa visão completamente. Para ele, a gravidade não é uma força tradicional, mas sim uma manifestação da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Mas o que é essa tal de curvatura do espaço-tempo? Imagine o espaço e o tempo como um tecido invisível e flexível que envolve tudo no universo, o chamado espaço-tempo. Quando colocamos um objeto pesado, como o Sol, esse tecido se deforma, criando uma espécie de depressão ao seu redor, como se houvesse uma bola de boliche em cima de uma cama elástica. Qualquer outro objeto, como um planeta, ao passar por essa região curva, acaba seguindo um caminho curvo, que é o que chamamos de órbita. Então, a gravidade não é uma força que puxa os objetos, mas o resultado desses objetos se moverem em linhas curvas dentro do espaço-tempo deformado. Essa ideia explicou vários fenômenos que antes eram um mistério. Por exemplo, a órbita de Mercúrio, que não podia ser totalmente explicada pelas leis de Newton. A deflexão da luz quando passa perto de objetos massivos, como o Sol. Foi confirmado experimentalmente durante um eclipse solar em 1919, catapultando Einstein para a fama mundial. Mas a relatividade geral vai muito além disso. Ela prevê a existência de buracos negros, regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar, conceito que só veio a ser confirmado décadas depois. Também forneceu a base teórica para a ideia de que o universo está em expansão, o que levou à formulação da teoria do Big Bang, explicando a origem do cosmos. Além disso, a relatividade geral é fundamental para tecnologias que usamos hoje, como o GPS. Os satélites precisam ajustar seus relógios levando em conta os efeitos da gravidade na passagem do tempo para que o sistema funcione corretamente. Resumindo, a teoria da relatividade geral mudou a forma como entendemos o universo. Ela unificou o espaço, tempo, matéria e energia numa única estrutura dinâmica, onde tudo está interligado. Essa foi, sem dúvida, a maior contribuição de Einstein para a ciência. Uma ideia que transformou para sempre a física e a nossa visão do cosmos. Depois de revolucionar a ciência com suas teorias, Einstein se tornou mais do que um físico brilhante. Ele virou uma figura pública, política e filosófica. Diferente de muitos cientistas da época, ele não se isolava nos laboratórios. Einstein era ativo, engajado e presente no mundo real. Não tinha medo de se posicionar. No fim da década de 1910 e ao longo dos anos 1920, Einstein já era uma celebridade global. Seu nome estampava jornais, suas opiniões eram requisitadas e suas palavras tinham peso, não só sobre física,
física, mas sobre ética, política e o futuro da humanidade. Como judeu e pacifista, ele foi perseguido pelo regime nazista. Teve que fugir da Alemanha quando Hitler chegou ao poder em 1933. Seu nome apareceu em listas negras, suas obras foram queimadas publicamente e sua casa foi invadida. Ele se refugiou nos Estados Unidos, onde passou o resto da vida, mas nunca esqueceu os horrores que enfrentou. E mesmo no novo lar, Einstein não ficou em silêncio. Lutou contra o racismo que ele comparava ao antissemitismo que viveu na Europa. Einstein era amigo e apoiador de intelectuais negros como William Edwards e denunciava a segregação racial nos Estados Unidos, chamando isso de uma doença americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, Einstein enfrentou um dos maiores dilemas morais da sua vida. Preocupado com a possibilidade de que os nazistas construíssem uma bomba atômica, ele assinou a famosa carta ao presidente Roosevelt, alertando sobre a urgência de desenvolver a tecnologia nuclear. Esta carta passou a ajudar a dar início ao Projeto Manhattan, que resultou nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Einstein nunca participou diretamente do projeto e ficou profundamente arrependido de ter incentivado essa corrida armamentista. Passou o resto da vida lutando pela paz e pelo desarmamento nuclear, alertando a humanidade sobre os riscos da ciência sem consciência. Ele também acreditava no internacionalismo, em um mundo unido pela razão e pelo diálogo, e chegou a defender a criação de um governo mundial que evitasse guerra. Em 1952, foi convidado para ser presidente de Israel, mas recusou com humildade, dizendo que não tinha capacidade política, o que mostra que, além de gênio, ele tinha consciência dos próprios limites. Mesmo depois de tudo que viveu, da genialidade científica ao ativismo social, Einstein nunca perdeu aquilo que o definia desde criança: a inquietação. A dúvida que nasceu com aquela bússola quando ele era pequeno ainda o acompanhava até o fim da vida. Nos seus últimos anos, ele se dedicou à busca por uma teoria de campo unificado, uma ideia ousada que tentava juntar todas as forças da natureza em uma única equação elegante. Ele queria entender o universo por completo, sem deixar pontas soltas. Queria uma explicação final, uma harmonia matemática para tudo o que existe. Mas essa teoria nunca foi concluída. Einstein morreu ainda tentando resolver esse quebra-cabeça. Talvez isso diga um pouco sobre ele. Einstein nunca foi grande só por causa das respostas que deu ao mundo, mas porque nunca parou de fazer perguntas. Mesmo aos 70, 75 anos, ele ainda era aquele garoto curioso, tentando entender como o universo funcionava. Ele morreu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos, em Princeton, nos Estados Unidos, quando teve uma aneurisma fatal, se recusando a fazer cirurgia. Diz que queria partir com dignidade. Suas últimas palavras foram ditas em alemão, e o enfermeiro, que não falava a língua, nunca pôde repeti-las. Um final misterioso, quase poético, para um homem que passou a vida tentando decifrar os mistérios dos cosmos. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas em um local desconhecido, como ele desejava, mas seu cérebro foi removido sem permissão pela equipe médica, numa tentativa quase desesperada de entender o que fazia sua mente tão especial. Até hoje, partes do cérebro de Einstein estão preservadas em museus e laboratórios, como relíquias de um tempo em que a inteligência ganhou rosto, nome e voz. Mas o verdadeiro legado de Einstein não está em nenhuma sala de anatomia. Está na ciência moderna, que ainda usa suas ideias como base. Está nos telescópios que olham para as galáxias distantes e confirmam suas previsões. Está na tecnologia que usamos no dia a dia, nas perguntas que ainda fazemos e em cada pessoa que, diante de uma dúvida, escolhe investigar em vez de aceitar. Einstein virou um ícone, um símbolo de genialidade, de rebeldia intelectual, de liberdade de pensamento. Sua imagem, com os cabelos desalinhados e a língua para fora, virou quase um meme do século XX. Mas por trás da caricatura havia um ser humano sensível, honesto, falho e profundo. Ele mostrou que a ciência não é só uma questão de fórmulas e experimentos, é também uma questão de coragem, de desafiar o que todo mundo aceita como verdade, de duvidar até mesmo do tempo e do espaço. Einstein nos ensinou que o universo é mais estranho e maravilhoso do que imaginavam, e que entender esse universo é uma forma de entender também a nós mesmos.